uma palavra de Deus para você, para o seu coração. Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo, amém? Louvado seja Deus. Daniel capítulo 5, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor nos fala assim: E tu, seu filho Belzazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantastes contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes de vinho neles. Além disso, desses louvores a deuses estranhos, deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa história ela é muito profunda e ela vai falar acerca de nós sabermos quem é Deus e de nós sabermos que os utensílios do Senhor são santos, são sagrados e que nós não podemos colocar a nossa mão quando nós estamos praticando aquilo que não agrada ao Senhor. Nós vamos ver que Belzazar, ele era filho do rei Nabucodonosor. E pela história nós vamos conhecer e saber que ele, simplesmente conhecendo a história e sabendo qual é o poder que está na mão de Deus, ele assim mesmo se ensoberbeceu. Ele começa com uma festa no capítulo 5, versículo 1. Ele reúne ali um povo e ele começa a beber, mas ele toma a decisão, manda trazer os utensílios da casa de Deus, usar para poder fazer ali uma festa, se beneficiar dentro do seu bel prazer. E o texto afirma que eles beberam. O texto afirma que eles não só usaram os utensílios, mas também fizeram ali louvores a deuses, né, de ouro, de prata, de cobre, de madeira. Só que o que acontece? Esse versículo vai deixar claro para nós que com Deus não se mexe e que também com os utensílios santos do Senhor nós não podemos colocar a mão. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de madeira, ele não é um Deus de ouro, ele não é um Deus de prata, ele não é um Deus de pedra. Ele é vivo e o texto afirma para nós que ele tem todo o poder. O poder da mão de Deus está sobre a nossa vida, ou seja, é ele que comanda, quem vive, quem morre, é ele que determina. Aleluia. E nós vamos ver que por conta disso, por causa dessa festa, por causa desses louvores, essa adoração, essa prostração diante de deuses, e também porque usou o que era santo do Senhor para poder introduzir nesta festa carnal. Ali nós vamos ver que Deus, ele manda uma mão ali no palácio, e na parede do palácio essa mão escreve. Só que o que eles escrevem, o que Deus escreve ali, nós vamos ver que o rei fica apavorado. E ninguém consegue entender. Tanto é que na mesma hora ele convida ali todos que fazem parte ali da parte que aconselha o rei, né? Astrólogos, caldeus, adivinhadores, mas nenhum deles puderam ler. Até que a rainha chega na presença do rei e fala: tem um que pode. E ele, na época do teu pai, Nabucodonosor, ele o aconselhou. E há sobre ele um espírito excelente. Há sobre ele, aleluia, o espírito dos deuses. E é dos santos. Ela estava dizendo que sobre a vida de Daniel tinha o Espírito Santo de Deus e que o Espírito agia através dele, o Espírito aconselhava. Aleluia. E nós vamos ver que ele era achado. Nele tinha luz, inteligência, sabedoria. E o teu pai, ó rei, usou dessas qualidades que havia em Daniel, dessa sabedoria. E os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, eles não tiveram condição de ajudar o seu pai, assim como ele não tem condição de ajudar você. Aleluia. Por quê? Porque as coisas, quando se trata do Senhor, é somente Ele que revela e somente Ele que traz a tradução. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que não tem como
Tá? É Deus, mesmo que você não confie, mesmo que você não se prostre diante dele. O rei aqui não se prostrou, o rei aqui não reconheceu, mas quando ele se viu diante de uma situação na qual apareceu justamente pelo fato de que ele fez tudo errado, ele já começou a temer e ele já começou a tremer por causa disso. Por quê? Porque sabe muito bem e conhece a verdade, mas o que acontece? Conhecer não é o suficiente. Nós temos que também temer e temos que também servir e entender quem é Deus na nossa vida. Que com Deus não se brinca, com as coisas santas do Senhor não se brinca. E nós vamos ver que daí eles mandam introduzir o Daniel na presença do rei. E quando Daniel chega ali, ele fala para ele: se você me ajudar, eu vou colocar, uma vestimenta em púrpura, vou te colocar uma corrente no pescoço e vou colocar você como o terceiro depois de mim aqui no palácio. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que Daniel dispensa. Eu dispenso, ó rei, tudo que você está me oferecendo aí. E aí Daniel, ele é usado por Deus para trazer ali a lembrança desse rei. O que de fato não era para ele ter feito, mas ele traz a lembrança. Você lembra o que aconteceu com o seu pai? O seu pai, Deus deu a ele grandes riquezas. Ele dominava povos e nações. Línguas tremiam diante dele e tremiam e temiam diante dele. Quem ele queria matar, ele matava. E quem ele queria que vivesse, vivesse. O poder e a autoridade estava sobre a mão dele e ele não reconheceu que quem deu a ele foi Deus. E você se esqueceu disso. Você não lembra que o teu pai, Deus tirou o trono dele e o fez ficar no campo? Aleluia. Morando com os animais e com a semelhança de um animais, porque Deus fez isso com ele, porque ele ensoberbeceu. O orgulho cresceu dentro do coração desse homem, desse rei. E hoje nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, porque nós achamos que o poder que Deus nos dá, a autoridade que Deus coloca sobre a nossa vida, é para que nós constituímos isso e usemos para o nosso querer, para a nossa visão humana, mas nós não podemos nos esquecer que a autoridade que Deus coloca sobre nós é baseado de que nós vamos ser usados neste tempo e dentro da vontade de Deus. Ou seja, ele passou, ele deu para você, só que é ele que vai usar, que é do jeito dele, é para a maneira na qual o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é para a glória do homem, não é para que o homem apareça, mas é para que o Deus de Israel seja reconhecido na minha vida e na sua vida. Aqui, Nabucodonosor, ele se esqueceu disso e por isso ele foi comer ervas com os bois e passou ali noites no orvalho. Até que ele conheceu e reconheceu quem era Deus, o Altíssimo. E que Deus tem o domínio sobre, Deus tem o domínio sobre reinos e sobre homens. E é ele que constitui isso. Então ele lembrou, você se esqueceu. E você mexeu com aquilo que você não deveria mexer. Você se esqueceu que a cadeira onde você sentou foi Deus que te colocou. E quando Deus dá uma cadeira com honra e com poder para a gente sentar nela, nós jamais podemos nos esquecer que quem colocou foi Deus. E se foi Ele que colocou, saiba que se você não estiver fazendo a vontade do Senhor, você será tirado dessa cadeira. E nós vamos compreender, irmãos, que ele ficou apavorado diante dessa revelação, porque com certeza se ele fez, ele se esqueceu. E se ele não se esqueceu, aleluia, é porque realmente a soberba tinha dominado o seu entendimento. Porque muitos até se esquecem, mas muitos têm conhecimento, sabe quem é Deus, sabe como funciona com Deus, mas mesmo assim teima, vai lá e faz totalmente ao contrário. Mas com esta palavra eu quero que Deus venha falar contigo acerca de direcionamento. Não se esqueça que não importa o lugar onde você esteja, seja no alto ou no baixo, não importa se a cadeira é grande ou é pequena, só se Deus colocou você ali, você vai ser tirado se você não estiver fazendo de acordo com o propósito de Deus. Aleluia, porque nem sempre cargos e cadeiras grandes Deus nos coloca, irmãos, para estarmos vivendo em festa,
para vivermos selecionando pessoas e sentando com elas e ali bebendo e utilizando até mesmo o que é do reino. Aleluia, isso é tremendo, isso é forte. Porque o que acontece? Hoje nós vemos muitas pessoas utilizando o que é do reino para viver bem, para se apresentar bem. Só que Deus com esta palavra está dizendo, eu estou vendo. E haverá sim o tempo em que minha mão vai escrever e vai direcionar para algumas vidas aqui. Aleluia. Porque nós vamos ver que isso acontece no texto e o contexto é esse. E aí Daniel fala para ele, você se esqueceu de quem é Deus. E olha só, e ainda revela. Lembra o que o pai passou, lembra o que o pai viveu, lembra o processo que Deus colocou ele para ele poder reconhecer que Deus é que comanda tudo e não era ele. Não era ele o soberano, não era ele o grande eu sou, não. E aí ele fala, por isso apareceu aqui esta mão escrevendo com uma sentença sobre você, rei. Porque você simplesmente festejou, usou o utensílio, adorou deuses e você conhece, você sabe que o nosso Deus, ele não aceita. E tem muita gente brincando, irmãos. Brincando com a cadeira que Deus deu. Brincando com o posicionamento que Deus colocou. Brincando com aquilo que o Deus Altíssimo colocou sobre as suas mãos. E aí ele fala, o que está escrito ali é Mene, Mene, Tekel e Parzim. Aleluia. E nós vamos ver que ele também dá a interpretação. Ele fala, Mene, Deus contou os teus dias e o teu reino acabou. Olha só que tremendo isso aqui. Porque muitas pessoas acham que o que está vivendo, o que está fazendo, porque Deus não está falando nada, acha que está tudo bem, acha que Deus está concordando. Só que Deus tem dia e tem hora para tronar e para destronar. Tem dia e tem hora para colocar uma coroa na cabeça de um rei, mas também tem dia e tem hora para poder tirar essa coroa, para tirar essa cadeira. Principalmente quando este reino, quando é este rei, ele começa a usufruir e fazer para si e usar o que não deveria ter usado, ou oferecer aquilo que não poderia ter oferecido, ou descer adorando deuses e se prostrando diante de deuses mortos que não vê, não fala, não ouve. Se tem uma coisa que pesa sobre a nossa vida, aleluia, é isso. E isto cabe para nós nesse tempo, essa história aqui. Aleluia. Então nós vamos ver, irmãos, que com Deus não se brinca, com Deus não se atravessa. Não vai ficar barato, é o que Deus está dizendo nesta palavra para nós. Tudo que for feito, tudo que for usado, tudo que está sendo usado, aquilo que é meu, que é santo, mas que não estão tremendo, não estão temendo. Aleluia. Eu, o Senhor, estou vendo. E há uma sentença sobre essas vidas. E a sentença de Deus para esse rei aqui foi a que Deus, ele contou o teu reino e ainda falou, está acabado para você. Para você chegou o seu limite. Deus está dizendo assim lá na escrita na parede, teu reinado acabou, tá? Eu estou colocando um ponto final agora em tudo isso aqui, porque não gostei. Aleluia. E aí ele fala, Tekel, quer dizer o quê? Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Coisa terrível, irmão. É quando Deus pesar na balança a nossa vida e ele vai dizer, tá faltando. O que você fez está errado. O que você fez está fora da minha direção. O que você fez não me agradou. Aleluia. E quantos que se fosse pesado hoje na balança, Deus falaria isso? Aleluia. Justamente, irmãos, porque tem muita gente, e eu preciso falar aqui o que Deus falou agora comigo, muita gente fazendo e usando aquilo que não é para usar. Fazendo festa
com as coisas de Deus. E como Deus não está falando nada, como parece que está tudo certo, vamos continuar. Só que esta palavra, ela esclarece para nós que tem uma balança diante de Deus. E quando ele decidir pesar essa balança, quem tiver em falta vai aparecer. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Pérez, dividido fosse o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Irmãos, isso aqui é muito grave. Porque é Deus dizendo, sou eu que faço, sou eu que determino, sou eu que opero. O que vocês estão vendo aí e acha que o controle está na mão do adversário? Não está. Está nas mãos de Deus. O que nós estamos vendo em muitos lugares, irmãos, e Deus está permitindo, não é porque Deus não tem poder de resolver e nem é porque Ele não quer fazer, não. É porque é cumprimento de palavra. É consequência de atos, é consequência de pecado. E muitas pessoas estão sendo pesadas na balança de Deus justamente porque estão na presença de deuses estranhos, estão prostrando e adorando e louvando a deuses estranhos. Porque o texto fala acerca disso. Deuses de prata, deuses de ouro, deuses de cobre, deuses de ferro, de madeira, de pedra. Na qual não tem poder de te ouvir, na qual não tem poder de te ver e na qual também não tem poder de falar e te responder. Mas o Deus que nós servimos, que é vivo, o Deus de Daniel, o Deus que encheu ele de sabedoria, o Deus que encheu ele de graça, de um espírito excelente, ele está dizendo nesta tarde, quem se prostra diante de mim, quem serve a mim, quem consulta e fala comigo, aleluia, eu tenho um espírito excelente para liberar sobre a tua vida. Você não vai ficar enganado, eu te trarei entendimento, você terá interpretação de sonhos, você vai conseguir explicar enigmas, você vai trazer, aleluia, respostas para quem está vivendo na dúvida. Então servir a este Deus é algo muito sério, e Daniel, ele compreendia isso, ele sabia quem é o Deus de Israel. E era por isso que quando ele chegou na presença do rei, ele já dispensou as honrarias, ele já dispensou as vestes, ele já dispensou ali, aleluia, o adereço, a corrente de ouro. E quantas pessoas servindo por causa da veste, servindo por causa do ouro, servindo por causa da honra, do cargo, irmãos. Só que o nosso Deus, ele é fiel e ele honra. Aleluia. Daniel dispensou, mas aqui era a honra de Deus chegando na vida de Daniel por causa da fidelidade. Porque aqui Daniel já não era tão novinho. E nós sabemos que por causa da fidelidade dele, aleluia, Deus o honrou, mas desonrou a Belzazar. Por quê? Porque o texto afirma para nós que naquela mesma noite morto foi Belzazar, o rei dos caldeus. Então a gente vê, irmãos, que o que Deus fala se cumpre. O que Deus promete se cumpre. O que Deus usa através dos seus se cumpre. E é Deus dizendo para nós nesta palavra: se dobre somente diante da minha presença, só sirva a mim, porque aqueles que são fiéis a mim, eu sim tenho o poder de honrar. Eu sim tenho o poder de dar a melhor vestimenta. Aleluia. E eu sim coloco você onde eu quero. Para quê? Para honrar o meu nome. Porque muitos Deus levantou para honrar o nome. Para honrar e falar quem é Deus, para testificar e falar acerca desse Deus, para se lembrar que a cadeira que foi dada foi por Deus e está ali adorando, se rendendo, se dobrando diante desse Deus poderoso. Só que muitos se esquecem. O rei aqui, Belzazar, ele se esqueceu. O que Deus fez com o pai dele e aonde ele estava, que não foi o pai que deu a cadeira, foi Deus. Aleluia. Daniel não se esqueceu. E quando nós não nos esquecemos daquilo que Deus pode fazer, quando nós estamos fora da direção dele, nós também seremos honrados por Deus. Porque é Deus dizendo nesta tarde para nós, aleluia, com esta palavra, que aqueles que me honram, aqueles que se permanecem fiel diante de mim, não se dobrando diante de Deus, mas se dobrando somente de mim,
aleluia, que sou um Deus verdadeiro e vivo e que entendeu que o controle está na minha mão e na mão do homem, esse sim eu honro e o meu nome será glorificado. Amém? Não se esqueça de curtir, comentar esta palavra, envie esta palavra para mais alguém, em nome de Jesus.